Bom dia a todos. Hoje a gente está na sétima aula, o conteúdo vai ser modelos e vida útil. Hoje a palestra vai ser realizada pelo professor Gibson Rocha Meira. Gibson, a palavra é sua e bem-vindos a todos. Bom dia, pessoal. Um segundo para eu compartilhar aqui a apresentação. Bom, inicialmente, só um pequeno esclarecimento para vocês. Essa apresentação deveria ser feita pela professora Carmen, mas ela teve que atender um outro compromisso e por isso que a apresentação está no nome dela, mas eu vou fazer a apresentação desse tema. Tá? A ideia é a gente falar de modelos associados aos cloretos, ao transporte de cloretos até o momento da despassivação. E claro que essa temática ela tem uma relação direta com a abordagem de vida útil da estrutura de concreto quando está submetida a ambientes com cloretos. Bom, aqui um breve sumário da apresentação, uma pequena introdução resgatando alguns pontos chaves que são importantes para reflexão em relação à modelagem do transporte de cloretos, uma abordagem clássica baseada na segunda lei de Fick em relação ao transporte de cloretos, alguns aspectos que têm uma relevância maior em relação à modelagem, como, por exemplo, o fator de idade, que tem impacto direto no coeficiente de difusão dos cloretos, o efeito pele, e finalizamos com os modelos numéricos, que hoje são uma alternativa de ferramenta bastante presente nesse tipo de trabalho. E, por fim, os ensaios associados a toda essa parte de modelagem, fechando com alguns comentários finais. Nesse primeiro slide, simplesmente resgatar o modelo de tudo, que divide o processo de corrosão numa fase de iniciação, o momento da despassivação e a fase de propagação. Então, tudo que a gente comentar hoje aqui, a gente está focado no período de iniciação da corrosão. Estamos focados no transporte de cloretos até o momento da despassivação dessa armadura. Simplesmente lembrar os fenômenos que estão associados ao transporte de cloretos no concreto. Na aula de hoje, a gente vai estar muito focado naqueles ambientes muito próximos ao mar, ou seja, as estruturas inseridas no mar ou num contato direto com a água do mar, onde o mecanismo de difusão é o mecanismo de transporte que está mais presente nessa ação dos cloretos que são transportados pela rede porosa do concreto. Lembrar que, já que estamos falando de cloretos, o transporte de cloretos, diferente do CO2, ele está associado sempre a um meio líquido, né? Na difusão, esse transporte ele vai ocorrer por uma diferença de concentração, mas num meio líquido. E mesmo quando eu tenho absorção capilar, ele vai estar sendo transportado através desse meio líquido junto com essa água ou com esse líquido com cloretos. Tá? Então, aqui algumas imagens de estruturas que sofrem esse tipo de agressividade, muito inseridas no mar ou muito próximas do mar. E na parte de baixo aqui do slide, vocês veem as três condições que podem estar associadas ao meu concreto. As condições de saturação, de baixa umidade interna ou de uma condição intermediária. Nas estruturas que estão inseridas no mar ou nesse contexto, a gente está muito conectado com essas duas situações. A situação saturada, quando eu tenho o concreto que está sempre submerso, ou em camadas mais internas, mesmo nas situações de ciclos de variação de maré, o concreto interno vai se manter sempre saturado. E na parte mais superficial, eu posso ter uma pequena perda de umidade superficial pela radiação solar, pela evaporação que está associada a isso, pela ação do vento também, mas isso numa camada bem mais superficial.
Então, guardar essa informação, que é uma informação importante para o que a gente vai discutir. Nas estruturas, quando a gente quer avaliar a penetração de cloretos, em geral, a gente faz uma extração de testemunhos ou faz uma extração direta de amostras para obter o que a gente chama de perfis de cloretos. Com isso, a gente consegue obter concentrações de cloretos a distintas profundidades em relação à superfície do concreto, e a partir daí eu posso começar a associar esse perfil, por exemplo, a um modelo, esse é um modelo baseado na solução da segunda lei de Fick, que é um modelo mais simplificado, e obter parâmetros de transporte desses cloretos dentro do concreto, como, por exemplo, o coeficiente de difusão no estado não estacionário. Destacar aqui que a concentração superficial é sempre um parâmetro que ele deve estar associado ao coeficiente de difusão, porque eles têm uma relação direta. A concentração superficial é quem, vamos dizer assim, alimenta o processo de transporte de cloretos dentro do concreto. Aqui uma imagem de como se pode extrair as amostras em camadas do testemunho que eu extraí da estrutura. E um método alternativo que eu tenho para verificar até que ponto os cloretos entraram dentro do concreto é um método colorimétrico baseado na solução de nitrato de prata. Também já foi falado isso em aulas anteriores, mas lembrar que o transporte de cloretos, à medida que ele acontece dentro do concreto, outros fenômenos estão associados, como, por exemplo, a combinação de cloretos com fases da pasta, ou a dissorção de cloretos na estrutura do CSH, e, de fato, os cloretos que são transportados são aqueles que estão livres dentro da rede porosa. Com base nisso, a gente pode ter dois tipos de coeficiente de difusão, o que a gente chama de coeficiente de difusão aparente, quando a gente não considera esse efeito adicional de combinação ou fixação dos cloretos à matriz cimentícia, e um coeficiente de difusão efetivo, quando eu associo o fenômeno à movimentação somente dos cloretos livres dentro da rede porosa do concreto. Nesse último slide introdutório, resgatar a questão da relação entre cloretos livres e cloretos combinados. Essa relação ela segue uma função de comportamento que pode ser mais acentuada, menos acentuada em função das características do ambiente e do material, principalmente. Nessa relação eu vou ter sempre uma parcela de cloretos que está quimicamente combinada e uma outra parcela que está fisicamente absorvida nas superfícies do CSH. Então, ter isso em mente, que durante o transporte de cloretos, parte desses cloretos, eles vão se combinar, vão se fixar na estrutura porosa do concreto, ou nas fases hidratadas do concreto. Então, vencida essa parte inicial, resgatando um pouco esses pontos que eu vou chamar de pontos chaves para a gente abordar em relação à modelagem, vamos já passar para a temática dos modelos. O modelo mais conhecido, mais simples que a gente vai encontrar na literatura é aquele modelo baseado na solução da segunda lei de Fick, que é uma lei de difusão, onde você tem um fluxo que não acontece em regime estacionário, ou seja, esse fluxo ele é variável porque eu tenho interação dos cloretos com a matriz cimentícia, com a matriz de concreto, mas a solução da segunda lei de Fick, ela considera, para se alcançar essa solução matemática, ela se considera que a concentração superficial e o coeficiente de difusão são parâmetros constantes ao longo do tempo. O que a gente sabe que não é algo que represente a realidade. Tanto a concentração superficial, ela varia ao longo do tempo, como o coeficiente de difusão, ele tem uma diminuição ao longo do tempo. Então, aqui a solução da segunda lei de Fick, que precisa considerar esse pressuposto, né? E a minha concentração em uma determinada profundidade,
ela é obtida a partir dessa relação que tem como base a função de erro, ou error function, e tem como ponto de partida a concentração inicial no concreto, a concentração superficial e o coeficiente de difusão. Acho que muitos de vocês já devem ter visto esse tipo de expressão e, vamos dizer assim, é a base para toda essa parte de modelagem do transporte de cloretos no concreto. Baseado nessa equação, também é possível simplificar ainda mais essa equação, obtendo o que a gente chama de relação da raiz quadrada do tempo, onde x seria a profundidade na qual eu tenho uma determinada concentração. Em geral, a gente associa essa profundidade ao teor crítico de cloretos, que é aquele teor de cloretos capaz de despassivar a armadura, uma velocidade de transporte de cloretos no concreto e a raiz quadrada do tempo. Então, com essa relação, que é uma relação bem simples e que no dia a dia, nas atividades da engenharia, pode ser aplicada vamos dizer assim, com um objetivo mais geral, é possível, inclusive, eu utilizar essa relação para, tendo como referência o ensaio colorimétrico. O ensaio colorimétrico vai me dar a profundidade na qual os cloretos penetraram, esse seria a minha profundidade x, e no tempo que eu fiz esse ensaio, eu vou ter uma velocidade de transporte desses cloretos. Essa velocidade de transporte ela pode ser utilizada para fazer projeções futuras em relação em qual tempo esses cloretos vão alcançar a armadura. Né? Então, preciso ter um ensaio prévio, que a gente tem representado aqui nessa curva. Se eu estou falando de perfis, seria algo como vocês estão vendo aqui, essa curva em vermelho. E aí eu teria a profundidade no qual esse limite, que é o limite crítico, seria atingido. A partir bom, o ensaio deve ser feito em um tempo que eu tenho como referência, né? Por exemplo, se for 5 anos, então em 5 anos eu vou obter a velocidade de transporte de cloretos nesses 5 anos e posso extrapolar para um tempo mais na frente, no qual essa concentração alcançaria toda a camada de cobrimento da minha armadura. Dessa forma, eu faço uma extrapolação de um ensaio que eu fiz inicialmente, num tempo conhecido, para determinar um período no qual o teor crítico alcançaria a minha armadura. E esse tempo seria, para mim, o que eu chamo de vida útil inicial da minha estrutura. Bom, só que esses modelos baseados na segunda lei de Fick, eles têm algumas limitações, né? Primeira limitação é que a concentração superficial não é um parâmetro constante, ela tem uma variação ao longo do tempo. Não é um comportamento simples de se definir. Esse comportamento da concentração superficial, ela sofre variações importantes ao longo do tempo, embora tenha uma tendência a uma estabilização depois de 10 anos, em algumas situações mais tempo. Tem situações, por exemplo, na nossa experiência aqui, tem situações com 15 anos, 18 anos que não estabilizou, porque são regiões de menor oferta de cloretos, então o material ainda está nesse caminho para alcançar algo que a gente possa chamar de saturação. Não só a concentração superficial não é constante, mas o próprio coeficiente de difusão não é constante. E como isso é um pressuposto dos modelos fickianos, essa condição não se cumpre na realidade. Então, isso o distancia da situação real e o distancia de previsões que podem ser feitas com base nesses modelos. Um outro aspecto é o aging factor, que é um fator de envelhecimento associado à capacidade do concreto de reduzir a sua porosidade ao longo do tempo. Então, ele reduzindo a sua porosidade, diminui a sua capacidade de transporte, então o coeficiente de difusão vai diminuir ao longo do tempo. Em geral, o aging factor ele considera
uma alteração ou um impacto no coeficiente de difusão no primeiro ano de vida do concreto, mas que tem um desdobramento muito importante nas previsões de vida útil que são feitas, considerando o age infactor ou não considerando o age infactor. O quarto ponto é que os perfis de cloretos não são fickianos, eles não, em geral, não têm um comportamento que o máximo é na superfície e depois vai diminuindo. Isso só vai acontecer nas estruturas que estão submersas. Esse perfil ele vai ter um máximo e um máximo interno, e a partir desse máximo é que o perfil vai se aproximar mais a um modelo fickiano. E, por fim, o teor de cloretos, ele não é um valor universal para todos os materiais. A gente já tocou nesse ponto em aulas passadas, né? Ele pode variar com os materiais, aliás, ele varia com os materiais e ele varia também com o próprio ambiente que a gente tem. Todos esses aspectos, eles fazem com que a abordagem de modelagem ela vá ganhando um grau de complexidade que o torna mais difícil de ser realizado com funções ou soluções analíticas convencionais. Mais uma vez aqui, voltamos à solução da segunda lei de Fick, essa equação que já foi apresentada em slides passados. Além do coeficiente de difusão e da concentração superficial não serem constantes no tempo, há o impacto das variações climáticas que também interferem diretamente na concentração superficial e no coeficiente de difusão. E aqui eu faço um comentário que é fundamental para que vocês enxerguem esse aspecto, é que, por exemplo, aqui eu tenho tenho 3 perfis diferentes. Todos esses 3 perfis, eles têm o mesmo coeficiente de difusão. No entanto, cada um dos 3 perfis tem concentração superficial diferente. Aqui eu tenho 0,05, 0,35 e 1% de cloretos na superfície desse meu concreto. O que é que eu quero mostrar com isso? Aqui eu quero mostrar que quando se avalia o transporte de cloretos no concreto, não é suficiente eu apenas indicar o coeficiente de difusão. Eu tenho sempre que associar o coeficiente de difusão a uma concentração superficial. Porque dependendo da concentração superficial que eu tenho, eu posso ter uma quantidade mínima de cloretos transportados. Posso ter uma quantidade intermediária, que seria essa área embaixo do perfil, posso ter uma quantidade muito maior. Todos esses 3 perfis têm o mesmo coeficiente de difusão. No entanto, o resultado final de transporte dentro do concreto é completamente diferente em função da concentração superficial. Nesse slide, são alguns resultados que a Carmen tem de longos períodos de exposição de concretos em uma região costeira da Espanha, e mostra que como os perfis podem variar ao longo do tempo e a questão da formação do máximo interno. Isso é uma característica dos concretos que não estão totalmente submersos todo o tempo de exposição. Tá? Outro aspecto importante que se extrai aqui dessa imagem, a concentração superficial, que é essa figura que eu estou marcando agora, ela aumenta ao longo do tempo, com uma tendência, entre aspas, de estabilização, porque não é uma estabilização dinâmica, ela vai flutuar essa concentração superficial em função da interação que a superfície do concreto tem com o meio agressivo externo. Mas um outro aspecto importante é que o coeficiente de difusão ele tem uma tendência de diminuição e vai alcançando uma estabilização ao longo do tempo. Normalmente, essa estabilização vai ocorrer por volta dos 10 anos de exposição. Então, tendo em consideração esse aspecto, os modelos devem ou deveriam, em princípio, considerar um coeficiente de difusão variável até esse período de estabilização, e a partir desse período de estabilização poderia se pensar em um coeficiente de difusão
estável. A mesma coisa a concentração superficial, ela vai tendendo a crescer e a expectativa é que ela alcance em algum momento a estabilização em função de atingir a capacidade máxima de fixação de cloretos no concreto e uma certa saturação dentro da rede porosa. Agora, evidentemente que nessa interação ambiental, você vai estar sempre mudando as condições de interação e esses parâmetros eles vão flutuar um pouco, é natural que eles flutuem, tá? Aqui já passamos para falar um pouco sobre o aging factor, a expressão que representa a redução do coeficiente de difusão no tempo é essa, ela é baseada num coeficiente de difusão de referência, em geral a gente associa esse coeficiente de difusão de referência a 28 dias, o tempo no qual eu estou medindo, o tempo de referência e o aging factor, que é esse fator N que está expresso aqui. Então, quanto maior esse fator, mais rápido é a queda do coeficiente de difusão no tempo. Então, aqueles concretos que têm uma capacidade de reduzir mais fortemente a sua rede porosa interna, eles vão ter um aging factor mais acentuado. Então, vai ter uma capacidade de redução do coeficiente de difusão de forma mais acentuada. Bom, em geral, como eu comentei nos slides anteriores, isso vai acontecer em torno de 10 anos, mas eu posso dizer a vocês que em ambiente de atmosfera marinha, esse período de estabilização pode demorar bem mais, porque a oferta de cloretos acontece numa taxa menor, e aí o material vai demorar bem mais tempo para fazer essa acumulação interna. Um aspecto importante em relação ao aging factor, para comentar para vocês, é que eu não posso utilizar, por exemplo, no ajuste de um perfil, eu não posso utilizar a mesma expressão tradicional da segunda lei de Fick para fazer esse ajuste. Eu tenho que considerar o meu coeficiente de difusão variável no tempo. A segunda lei de Fick, ela tem solução analítica quando eu considero o coeficiente de difusão variável no tempo, mas não tem solução analítica quando eu considero simultaneamente o coeficiente de difusão variável no tempo e a concentração superficial também variável no tempo. Quando eu preciso variar os dois, eu tenho que partir para uma solução numérica. E aí ter um cuidado, porque se eu tomar como referência aqui esses dois coeficientes de difusão no meu tempo 0 e no meu tempo 100 aqui, que seriam 100 anos, se eu obtenho o coeficiente de difusão no tempo 100 e aplico nessa equação, na verdade eu vou estar aplicando esse coeficiente ao longo de todo esse tempo de exposição. E não é isso que se quer. O que se quer é que esse coeficiente de difusão ele seja computado no meu modelo de forma variável ao longo desses 100 anos. Então, esse cuidado tem que se ter para que não se obtenha um parâmetro na idade final e aplique a todo aquele período. Tá? Então, deve-se encontrar uma solução adequada a essa condição. Bom, já começamos a dar algumas pistas que os modelos numéricos eles são uma alternativa bem adequada para fazer frente a esse tipo de situação, porque ele, vamos dizer assim, a cada step, a cada degrau de variação do modelo, eu estou alterando o meu coeficiente de difusão. E quanto menor esse step, quanto menor esse degrau, mais próximo eu estou me comportando de uma variação seguindo essa linha aqui. É claro que isso vai ser depois da função da otimização do meu modelo, porque eu não posso criar uma malha numérica tão pequena que vai demandar um tempo de execução do meu programa que roda o modelo numérico muito maior. Mas é bom ter em mente que no modelo numérico eu vou estar fazendo essa variação degrau a degrau. E evidentemente que o resultado que vai se obter em relação a um perfil é completamente diferente em relação àquele que a gente utiliza a solução analítica baseada na segunda lei de Fick.
Bom, ainda, como eu comentei agora há pouco, a solução da segunda lei de Fick, ela pode ser alcançada de forma analítica quando eu vario só o coeficiente de difusão e a expressão que me gera para alimentar o modelo é essa, onde o coeficiente de difusão aparente é função de um coeficiente de difusão no meu tempo zero, multiplicado pela relação entre o tempo zero e o tempo que eu estou avaliando, e o meu eixo infecto aqui expresso na condição de potência e no meu denominador em relação ao coeficiente de fusão no tempo zero. Essa seria a maneira adequada de uma abordagem analítica para fazer uso do modelo baseado na solução da segunda lei de Fick. Bom, agora passamos para a questão do efeito pele, né? Comentamos agora há pouco que a maioria dos perfis eles vão ter um máximo interno. Esse máximo interno está qualificado aqui nessa imagem que vocês estão vendo. Daqui para a parte mais interna, esse perfil se parece a um perfil fickiano. Daqui para a parte mais externa, ele não tem essa relação com o modelo de difusão de Fick. A gente associa essa parte mais externa a um transporte convectivo, por exemplo, por absorção capilar, e há alguns equívocos que a gente vai encontrar na literatura ainda hoje em relação à abordagem desses perfis para fazer extração de parâmetros de transporte. Que equívocos são esses, né? Quando eu vou trabalhar com um perfil dessa natureza e quero considerar a parte de difusão, eu tenho que descartar essa parte mais superficial, que se refere a um fluxo convectivo, e trabalhar unicamente com a parte interna. Quando eu faço isso, eu preciso reescalonar o perfil e o meu ponto zero, a minha nova superfície teórica, seria o ponto desse máximo. E a partir daí eu tenho as concentrações diminuindo no sentido interior do concreto. Essa é uma recomendação que foi incorporada pela Hillen e já está bem, vamos dizer assim, publicada na literatura, mas ainda se encontra algumas publicações, várias publicações. Os americanos, por exemplo, têm o hábito de fazer uma simples extrapolação desse perfil nesse ponto, até tocar o zero real, e isso gera, por exemplo, coeficientes de fusões completamente diferentes do que eles realmente representam, que é essa parte difusional interna. Então, isso é um erro que tem que se ter bastante cuidado. Aqui exemplos de casos reais de exposição marinha. O caso do Canal do Panamá, que foi uma obra, o segundo Canal do Panamá, que foi uma obra que a Carmen prestou consultoria. O canal tem 3 estágios de eclusa. Nesse primeiro estágio, há um contato mais direto com a água do mar, e por isso os perfis são muito mais concentrados. Essa linha horizontal é a referência do teor crítico, então vamos ver que a maior parte das concentrações estão sempre acima. E aqui uma correção, gente, esses perfis são do canal antigo, né? Que serviram de referência para estudar o canal novo. Na parte intermediária, essa água já perde salinidade, então os perfis já apresentam menores concentrações, e na parte mais interna, essa água já tem pouca salinidade, então veja que os perfis estão sempre abaixo do meu limite de teor crítico. Um aspecto importante é que sempre aparecem os picos, os máximos, porque aqui, classicamente, é uma situação que você tem ciclos de molhagem e secagem dessa estrutura de concreto. E segundo, que há uma boa dispersão, representando esse caráter, eu chamaria um caráter estocástico desse processo de transporte dos cloretos dentro do concreto. O próprio concreto é um material heterogêneo, e ele vai transportar, vamos dizer assim, a nível micro, diferente de um ponto a outro, em função das características específicas que tem, variações de concentração interna que se tem. Então, quando se faz uma obtenção de um perfil, na verdade, você está tendo uma avaliação média naquela região que você está extraindo.
A formação dos máximos se associa à carbonatação, mas já adianto que não é função só da carbonatação. Nesse slide aqui se demonstra claramente que na região carbonatada mais externa eu tenho um aumento da calcita pela carbonatação, a redução da portlandita, e isso auxiliaria, contribuiria na formação desse pico, porque eu tenho alterações de velocidade de transporte na parte mais externa do que na parte mais interna. Se eu carbonato o concreto, eu libero cloretos, tenho mais cloretos livres dentro da fase líquida para serem transportados. Então, nesse caso, eu tenho uma aceleração pela maior oferta de cloretos livres. Mas esse efeito pele, ele não acontece só pela carbonatação. Os ciclos de molhagem e secagem são fundamentais para que isso aconteça. E também diferenças de porosidade entre o interior e o concreto. Nessas duas micrografias aqui a gente consegue ver que na superfície tem uma porosidade muito maior do que no interior do meu concreto. Então esses efeitos de forma acumulada, eles vão gerar esse pico. Para vocês terem uma ideia de que a carbonatação não é o único aspecto, por exemplo, esse último perfil aqui nessa imagem foi um perfil coletado com 4 anos. A carbonatação está em torno de 5 milímetros, mas o máximo ele acontece aqui em torno de 10 milímetros. Né? Então, a carbonatação contribui, mas não é o único fator que determina a formação desse pico interno. Aqui são resultados de um esforço internacional que se fez de comparar diversos modelos que já existiam, tendo como referência 2 perfis reais que eram fornecidos para aqueles integrantes que fizeram parte dessa rede. Né? Se fornecia o perfil inicial, o perfil final com 12 anos não era fornecido, só o coordenador que tinha acesso, né? E se aplicavam os modelos para fazer essa extrapolação com 12 anos. E os resultados estão aqui nessa imagem. Então, eu tenho o perfil final, que seria esse, o perfil real, e tenho nessas curvas diversos modelos, e vocês vão ver que tem uma variação imensa dos resultados dos modelos, e não se tem aquele modelo que consiga representar com fidedignidade o que aconteceria com 12 anos, tendo como referência um perfil obtido há 7 anos. Tá? Então, há diferenças, essas diferenças são materializadas aqui nesses parâmetros que medem as diferenças dos perfis teóricos e reais. Então, quanto maior esses valores para mais ou para menos, significam distanciamento dos perfis obtidos em relação ao perfil real. Isso foi feito em 2 situações, no caso 1 e no caso 2, e nessa outra imagem vocês conseguem visualizar perfis ainda completamente, bem distantes, né, do perfil real que se tem aqui. Tá? Então, o que é que isso mostra? Primeiro que não existe um modelo perfeito, né? E não dá para dizer que um modelo é melhor do que o outro. Segundo, que há um bom distanciamento entre os modelos e a situação real. Então, precisamos avançar ainda um tanto em relação à parte de modelagem. Embora nos últimos 20 anos houve um bom avanço nesse sentido, mas ainda estamos bem distantes. E um ponto-chave é como prever melhor a questão da concentração superficial. Esse é um gargalo que ainda se tem, e que se precisa avançar para que a gente tenha uma melhor qualidade de resultado gerado pelos modelos que a gente tem, ou que vai vir a ter. Aqui já passamos para um outro nível de abordagem, que seriam os modelos numéricos com foco probabilístico, que já consideram a variabilidade desses parâmetros, por exemplo, a concentração superficial, o teor crítico, não se considera um valor único, mas um valor que segue uma certa distribuição de probabilidade, e esses valores são
E essas distribuições são associadas ao meu modelo. Eu não preciso dizer a vocês que esses modelos têm que ser numéricos e precisa-se ter um desenvolvimento de um software para processar o uso desses modelos. É claro que, teoricamente, a gente poderia fazer isso até numa planilha Excel, mas daria um trabalho imenso. Então, o caminho é sempre fazer o desenvolvimento de um software utilizando a questão numérica, a ferramenta numérica. Né? Em geral, são ferramentas, são modelos baseados em elementos finitos. E o que é que esse tipo de modelo fornece para a gente? Ele vai fornecer uma probabilidade de corrosão, já que estamos falando em distribuição de probabilidade dos parâmetros que alimentam o meu modelo, vai fornecer uma probabilidade de corrosão, que está expressa aqui no eixo Y, em função do tempo de exposição. Então, nessa simulação que foi feita aqui, se com 20 anos, por exemplo, eu tenho uma probabilidade de corrosão nessa estrutura de 15%. E aí eu vou avaliar se é uma probabilidade acima do que eu aceitaria ou não. Né? Se o meu limite é 10 anos, então eu vou ter aqui em torno de 16, 17 anos. Uma probabilidade de corrosão de 50% significaria aqui um tempo de exposição de 40 anos. Para essas condições que foram simuladas. E aqui, do lado esquerdo, você tem toda a alimentação do meu modelo com os parâmetros de entrada, as distribuições de probabilidade que cada um desses parâmetros foram assumidos seguir. Esqueci só de comentar, essa ferramenta que está sendo apresentada aqui foi desenvolvida pelo Fabiano Tavares, que é um brasileiro que hoje mora na Espanha e foi orientado da Carmo. Então, é um trabalho desenvolvido nessa parceria com o Fabiano. Bom, aqui é só associar a questão dos parâmetros de entrada com valores médios, desvio, coeficiente de variação, o tipo de distribuição que estaria associado a cada um desses parâmetros. Isso já se incorporou em algumas recomendações, o FB já incorporou isso em documentos produzidos por ele, e eu acho que é um caminho que não tem como se voltar atrás. O caminho é como tornar essas ferramentas mais acessíveis, mais disponíveis para os engenheiros de um modo geral. Com ferramentas como essa, é possível a gente fazer diversos tipos de simulação. Esse já é um modelo um pouco mais avançado, que é um modelo desenvolvido em 2 dimensões. Então, eu posso ter uma situação, por exemplo, que eu posso avaliar como é que é o fluxo de cloretos, ele vindo a partir de um vértice desse. Ou seja, um fluxo bidirecional no eixo Y e no eixo X. E ao longo do tempo eu vou visualizando a contaminação de cloretos através desses gradientes de cor, né, em relação à minha armadura. Então essas várias imagens vão mostrando aqui o avanço da frente de cloretos, e cada cor dessa ela tem uma associação a um nível de concentração de cloretos. Gente, perdão, acho que saiu aqui. Voltou. Continuam visualizando? Só um segundo, deixa eu tomar um gole d'água aqui. Bom, seguindo, com esse tipo de abordagem, também é possível a gente verificar o efeito de uma fissura, por exemplo. Eu modelo a abertura, a profundidade dessa fissura e vou, segundo o meu modelo de transporte, vou vendo como a contaminação de cloretos pode se processar nessa região onde eu tenho uma abertura de fissura. É uma ferramenta que produz um resultado bem interessante, mas não se pode perder de vista que há todo um trabalho numérico pesado e de programação no desenvolvimento dessas ferramentas. Bom, por fim, passamos para a segunda parte dessa apresentação, que seriam os ensaios que estariam associados ao transporte de cloretos, que podem alimentar alguns desses modelos com parâmetros de transporte.
Esses ensaios podem ser baseados em difusão natural, ciclos de umedecimento e secagem, e o transporte baseado na aplicação de campo elétrico, que são os ensaios de migração. Por fim, então, aqui os ensaios potenciostáticos, que são uns ensaios que se usam para obtenção de teor crítico. Né? É uma alternativa, não é o único, é uma alternativa. Bom, os ensaios de difusão natural, eles estão bem previstos em normas ASTM, normas europeias. Podem seguir algumas variações, mas o princípio é o mesmo. Aqui eu tenho dois tipos de possibilidade. A primeira possibilidade é eu fazer um ensaio da piscina, que é o ponding test, onde eu coloco um reservatório na parte superior do meu corpo de prova, como vocês estão vendo aqui. Esse corpo de prova tem que estar previamente saturado para que o transporte aconteça essencialmente por difusão. Em geral, os corpos de provas vão ficar expostos durante 90 dias, depois são extraídas as amostras de cloreto, são feitas as análises químicas para obter os perfis. E com os perfis a gente tem os parâmetros de transporte, a concentração superficial e o coeficiente de difusão. Aqui um ponto interessante é que eu já trabalhei um pouco com esse tipo de ensaio, e um cuidado tem que se ter que o ambiente não pode favorecer a perda de umidade desse corpo de prova que foi previamente saturado. Então, eu tenho que garantir a condição de manutenção da saturação desse corpo de prova. Bom, a outra imagem associada a esses mesmos tipos de ensaio, pode-se utilizar um corpo de prova tradicional que se usa para resistência, faz um corte intermediário e usa a face interna para fazer a exposição. A condição de exposição também em ambiente submerso, isso é bem previsto na STM, também na norma europeia. O único cuidado que quando vai se expor de forma submersa, tem que pintar as outras faces com epóxi para se ter um fluxo unidirecional. Não posso ter um fluxo multidirecional, senão o perfil que eu vou obter é um perfil que representa essa condição de exposição, e aí eu não posso associar aqueles modelos que a gente previamente mostrou. Bom, já entramos, então, agora nos ensaios com aplicação de campo elétrico. O ensaio da STM, o 1202, é um ensaio mais conhecido, porque foi o primeiro que foi disponibilizado a partir de norma. É um ensaio hoje que eu diria que está em desuso e é bastante criticado pela alta tensão aplicada entre as faces do corpo de prova. Isso gera um efeito de aquecimento da minha amostra, e esse efeito de aquecimento tem interferência direta no resultado produzido pelo ensaio. Então, embora ainda seja vigente, se use bastante nos Estados Unidos, eu diria que ele serve para uma avaliação qualitativa comparando o comportamento ou desempenho de concretos diferentes. Essa é a classificação que eles usam em função da carga passante através do corpo de prova. Quando essa carga é muito baixa, a gente diz que a penetrabilidade de cloretos é desprezível. Quando essa carga é acima de 4.000 coulombs, a gente diz que essa penetrabilidade é bastante alta. Tá, então, esse seria o primeiro ensaio que foi disponibilizado. Em dado momento, houve uma associação desse ensaio com medidas de resistividade concreto, feito entre a Carmen e o Whiting, que foi quem propôs esse tipo de ensaio. Já entramos num segundo tipo de ensaio com a aplicação de campo elétrico, que é um ensaio multiregime, que foi proposto pela Carmen, onde se tem dois reservatórios e um corpo de prova separando esses dois reservatórios. Se aplica uma tensão externa de 12 volts, tem que se medir a tensão efetiva nas paredes do corpo de prova, porque é uma queda de tensão entre o que você aplica e o que realmente acontece entre as duas faces. Inicialmente se media o transporte de cloretos de um reservatório para o outro, tirando amostras e fazendo a titulação de cloretos, mas hoje
já se associou isso a uma medida de condutividade, porque essa água que você tem aqui é uma água deionizada e descarbonatada. Então, tudo que aumentar de condutividade aí são os cloretos que passaram. Então, houve uma calibração desse ensaio. Com esse ensaio, eu vou ter uma etapa inicial, que é aquela etapa na qual os cloretos vão ultrapassar a camada de concreto, a primeira passagem através da camada de concreto. Nessa fase, eu tenho um regime não estacionário, e é nessa primeira etapa que eu posso tirar parâmetros como o coeficiente de difusão em regime não estacionário. Na segunda etapa, o regime de transporte se estabiliza, como vocês estão vendo aqui nessa representação. Aqui eu tenho o que a gente chama de fluxo estacionário. É como se o transporte de cloretos, nessa segunda fase, ele acontecesse de forma uniforme. O fluxo é uniforme. Então, eu tenho um regime estacionário. Bom, aqui são algumas imagens do arranjo do ensaio. Esse tem a vantagem de usar uma tensão bem mais baixa, que minimiza de forma significativa o efeito de aquecimento. Temos também o ensaio integral, que usa o mesmo princípio, só que eu vou ter agora um corpo de prova armado, então se aproveita o mesmo tipo de ensaio para estimular a chegada de cloretos ao nível da armadura, e se identificar o momento dessa despassivação, eu posso utilizar esse corpo de prova para obter teores críticos de cloretos. Então, no mesmo ensaio, eu poderia ter medidas de transporte e poderia ter medidas de teor crítico de cloretos. Bom, e depois de despassivado, eu posso ter, inclusive, medidas da velocidade de corrosão, se eu fizer o monitoramento dessa velocidade de corrosão com medidas, por exemplo, de resistência de polarização. Bom, aqui é outra imagem do mesmo ensaio, está normalizado pela norma espanhola, e aqui são as fórmulas que se empregam para se obter o coeficiente de difusão. É importante lembrar que o tempo que se tem para despassivação dessa armadura aqui é bem diferente de uma situação que eu tenho uma condição de transporte convencional. Por isso que se associa o que a gente chama aqui de tempo equivalente se eu tivesse um processo de difusão natural. E isso é importante, porque isso tem impacto direto no cálculo do meu coeficiente de difusão. Bom, e quando é que eu sei que despassivou essa armadura? Eu tenho que ter um monitoramento contínuo. Aí o sistema que eu monto tem que estar acoplado a um potenciômetro que me meça o potencial de forma contínua. Então, eu vou ver os saltos de potencial que eu vou ter da minha armadura. Quando acontecer esse salto, é o sinal que houve a despassivação. Eu tenho que retirar o corpo de prova de ensaio. Também é um ensaio que está normalizado na Europa. Bom, aqui simplesmente mostrar que há poucas diferenças de uma metodologia de ensaio integral com a difusão natural. Os coeficientes de difusão se aproximam. Tá? Isso está mostrado aqui nessa imagem, que tem a difusão natural da esquerda e o método de ensaio acelerado por migração. Bom, existem outros ensaios, o NT-Build tem alguns ensaios associados ao transporte de cloretos, seguem um caminho de aplicação também de campo elétrico externo. O NT-Build, ele tem um campo variável em função das características do concreto. Esse campo pode ir de 10 volts até 60 volts, em função de um teste inicial que se faz com concreto. Esse especificamente se baseia em um ensaio colorimétrico, e o coeficiente que ele chama coeficiente de migração, porque é obtido a partir do ensaio de migração, é calculado a partir dessa expressão. Por fim, os ensaios potenciostáticos, que são aqueles ensaios em que eu condiciono o potencial da minha armadura a um potencial pré-estabelecido, e fico aguardando o momento em que essas armaduras vão despassivar. Mais uma vez, quando ocorre a despassivação, a corrente que está sendo medida, ela dá um salto.
Então, nesse momento, eu tenho que tirar aquele corpo de prova de ensaio. Então, dá para você fazer muitos corpos de prova ao mesmo tempo. Eu cheguei a trabalhar com 20 corpos de prova de forma simultânea, ligado a um mesmo potenciostato. E é um ensaio que tem algumas vantagens nesse sentido. Bom, a gente sabe da literatura e de ensaios que foram feitos que nessa faixa de variação de potencial não tem impacto esse ensaio no teor crítico, até menos 200 milivolts de condicionamento de potencial não tem impacto, mas a partir de menos 200 até potenciais mais catódicos há uma tendência de crescimento do teor crítico. É por isso que esse ensaio também serve para a gente avaliar essa condição de resposta da minha armadura em situações em que eu tenho a prevenção catódica aplicada a uma estrutura de concreto que está contaminada por cloretos. Né? Bom, como vocês veem, esses resultados têm uma variabilidade e se associa a uma distribuição de probabilidade e uma probabilidade de corrosão. Bom, e fechando a aula de hoje, os comentários finais que eu quero deixar para vocês é que os modelos analíticos, eles tiveram sua participação importante no desenvolvimento e ainda tem, mas tem suas limitações, principalmente em função da variação da concentração superficial e do coeficiente de difusão no tempo. Os modelos numéricos, eles surgem como uma alternativa mais versátil, adequada, mas mesmo assim, apesar desses avanços, a gente considerando que há uma multiplicidade de fenômenos associados ao transporte de cloretos, os resultados que se obtêm com os modelos numéricos ainda têm um certo grau de imprecisão. Então, são as ferramentas que a gente tem disponíveis, mas temos que aceitar que ainda precisamos avançar nesse sentido. Podem ser empregados ensaios acelerados para gerar parâmetros que qualificam o concreto e alimentam os modelos. Há sempre a alternativa de utilizar os ensaios por imersão, que são um pouco mais longos, mas nem por isso é um ensaio extremamente longo. Eles podem variar de 35 a 90 dias de exposição. E tem que se ter atenção com o ensaio que está se utilizando e as informações que esses ensaios geram, para não se utilizar de forma equivocada a informação que está sendo gerada a partir daquele ensaio. Bom, isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje e temos alguns minutos para esclarecer alguma dúvida. Tem 4 perguntas. O Wilson, o método colorimétrico com aspersão de nitrato de prata pode ser considerado um bom método para a presença de cloreto, visto que há uma grande possibilidade de carbonatação e consequente redução de pH? Pode ser utilizado, não vejo interferência de uma situação com a outra, porque o método colorimétrico, baseado no nitrato de prata, ele está associado a outro fenômeno, ele não está associado à questão de variação do pH. Ele está associado à combinação da prata com cloreto ou não. Tá? Então, se tem cloreto, ele vai combinar com cloreto, um cloreto que está disponível ali para fazer essa combinação. É um ensaio que eu recomendo, assim, para você fazer uma abordagem inicial. Você vai avaliar uma estrutura, quer ver se tem cloretos, pode fazer um ensaio desse. Mas para uma avaliação mais profunda, você precisa saber concentrações. E aí tem que extrair testemunho, extrair amostras, fazer análise química e por aí vai. A Thalita pergunta como ocorre a ligação física dos íons cloretos no gel Cache. Acho que ele está falando, do gel que é de geopolímero, né? Bom, olha, a combinação de cloretos com geopolímeros eu nunca estudei, mas posso comentar com a fixação, a adsorção física que se tem na superfície do CSH. Lembre-se que todos esses elementos eles têm carga na superfície. E, em função disso, há uma aproximação, uma fixação dos cloretos em função disso aí. Essa é a parte de fixação física. Agora, tem a parte de fixação química também,
que aí é uma reação que você vai combinar o cloreto com uma outra fase hidratada e gerar um novo composto. Agora, com geopolímero, eu nunca trabalhei avaliando o comportamento dos cloretos em matrizes com geopolímero. Monique pergunta: os cloretos combinados no CSH não participam do processo de despassivação das armaduras? Por ser higroscópico, há algum dano ao CSH causado por essa combinação? Bom, os cloretos são higroscópicos, não tenha dúvida. Na verdade, o cloreto de sódio é um material higroscópico, né? E, 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 e vai acumular, isso tem até uma relação interessante entre a presença de cloretos e a carbonatação, porque dependendo do nível de contaminação, se altera a umidade interna. Se essa, vamos dizer assim, retenção de umidade, ela vai alterar a estrutura do CSH, eu confesso que eu nunca avaliei isso, nunca li nenhum trabalho nesse sentido. Essa alteração do CSH em função de alteração das condições de umidade a partir dos cloretos. Agora, ela perguntou uma outra coisa, se esses cloretos não vão participar da despassivação. Veja só, cloretos imobilizados, eles estão imobilizados naquele ponto, só que entenda isso como uma estrutura dinâmica. Então, mesmo aqueles que são imobilizados de forma química, através de uma reação química, com a carbonatação, por exemplo, você pode ter uma alteração e a liberação desses cloretos. Então, mas, quer seja fisicamente, quer seja quimicamente imobilizados, esses cloretos, eles não estão sendo movimentados dentro da estrutura porosa do concreto e, naquele momento específico, eles não estão participando desse processo. Cláudia pergunta: com respeito ao comentário de difusão de um mesmo elemento sometido a diferentes concentrações superficiais. Sim, o que ela quer saber? ¿Cómo se podría compensar esto en las pruebas aceleradas? ¿Esto aplica también para carbonatación? Tá, vou falar de cloretos, que é o tema que a gente está inicialmente abordando hoje. Veja só, em situações reais, a gente tem uma variação dessa concentração superficial. Em situações aceleradas, dessa concentração superficial, mesmo estando submetido ao mesmo eletrólito, ou à mesma solução contaminada, porque eu vou ter diferentes capacidades de fixação na superfície do meu concreto. Isso também está associado à capacidade de combinação e de adsorção dos cloretos na rede porosa. Mas no ensaio acelerado, como eu tenho uma solução com a mesma concentração, essa variação é muito menor, tá? A recomendação que eu dou é que quando você faz um ensaio acelerado, você associe o parâmetro coeficiente de difusão sempre a uma concentração superficial. E a análise que se faça é sempre dentro desse contexto, um coeficiente de difusão para uma concentração superficial X, porque com esses dois parâmetros eu vou conseguir visualizar como é que foi o transporte interno do material. Sem fazer a associação dos dois parâmetros, eu posso ter diferentes comportamentos de acúmulo de cloreto dentro do concreto, com resposta completamente diferente. O professor Arnaldo Carneiro, ele pede para comentar sobre a influência da temperatura externa na velocidade de transporte, também na concentração de íons cloretos na estrutura de concreto armado. Tá, veja só, se eu tenho a variação da temperatura, se eu estou falando de um ensaio laboratorial, que é o meu corpo de prova, está submetido a uma solução salina, e eu faço um aumento dessa temperatura, o aumento de temperatura estimula o transporte. Então, vai aumentar a velocidade de transporte.
Numa situação real, o comportamento é diferente. Por quê? Na hora que eu aumento a temperatura, eu gero evaporação. Se eu gero evaporação e eu não tenho um estímulo a um transporte convectivo, eu vou ter uma diminuição do transporte difusivo. Então, em temperaturas mais elevadas, em princípio, eu vou reduzir a umidade interna do material por evaporação, vou reduzir a velocidade de transporte. Então, quando eu falar de temperatura, eu sempre tenho que associar. E o que acontece com a umidade? Ela se mantém a mesma ou ela vai diminuir? Então, se ela se mantém a mesma, aumenta a velocidade de transporte. Se ela reduz, eu tenho uma redução da velocidade de transporte. Tem uma outra pergunta sobre, na prática, qual ensaio acelerado tem sido mais utilizado e mais aceito na comunidade acadêmica em pesquisas laboratoriais? Ele fala que o ensaio ACTM recebe críticas contundentes sobre as limitações, mas o ensaio é muito mais rápido e prático que os outros. Tá. A resposta é no meio acadêmico, não é isso? Isso. A pergunta é no meio acadêmico. Sim. Veja só, no meio acadêmico a gente precisa responder, talvez regionalmente. Por exemplo, Estados Unidos, pelo fato de adotar o ensaio STM, a América do Norte e o México também usa bastante esse ensaio. Isso é uma realidade que eles têm lá. As críticas que eu fiz a esse ensaio, para mim, elas permanecem. De forma comparativa, você pode utilizar o ensaio para comparar concreto com o outro de forma qualitativa. Na Europa, há uma tendência de utilizar esses outros ensaios que eu falei. No próprio Estados Unidos, há uma alternativa de ensaio por imersão. Eu, particularmente, eu gosto muito dos ensaios de imersão, porque você não tem uma interferência de um campo elétrico externo. E aí você vê o processo de transporte de forma mais limpa. Mas isso é uma opinião minha, pessoal, tá? É um ensaio que demora mais. Se você seguir um procedimento ASTM, são 35 dias no mínimo. Se você seguir um procedimento da norma europeia, são 90 dias. No Brasil, acho que acontece um misto de várias coisas. Se usa muito o Nordeste aqui do Brasil nos últimos anos. Eu vejo ainda bem presente ensaios baseados no método multiregime, que são as células com aplicação de 12 volts. Então, eu vejo uma diversidade. Eu não vejo um consenso em relação a qual ensaio se aplique. Então, os ensaios têm vantagens e alguns deles têm mais desvantagens do que vantagens, então cabe a cada um avaliar isso aí. O ideal, evidentemente, é que a gente incorporasse, depois de uma análise crítica responsável, incorporasse isso numa norma nacional e pudesse ser utilizado isso de forma mais uniforme. Mas isso deveria passar por uma análise crítica bem responsável em relação a isso aí. Bom, a gente tem outras perguntas, mas também passamos do tempo. Mário pergunta, vou responder rapidamente. A carbonatação superficial pode alterar a velocidade e a profundidade de penetração de cloretos? Carbonatação libera cloretos, acelera o processo. Tem que combinar essa avaliação com a possível redução de porosidade superficial pela carbonatação. Qual é a outra? Os íons cloretos livres conseguem atacar a armadura mesmo em pH alto? Sim, consegue. Em pH mais alto, você vai ter uma relação cloreto-OH menor em princípio, mas se você alimenta por mais cloretos, essa relação vai baixando e vai atacar sim. E veja só, onde os cloretos iniciam o processo de corrosão, pela dinâmica do processo de corrosão, aquela região ela passa por uma acidificação localizada. E aquilo ali autossustenta o processo de corrosão. Muito obrigada a todos e até a próxima semana.